está acompanhando o Saba Vlog. Hoje é um dia muito especial, dia 1º de julho de 2023. Há 62 anos, nascia a mulher que marcou como ninguém o século XX. A princesa Diana, infelizmente, não está mais aqui, mas hoje é dia dela. E o Saba Vlog vai relembrar com fatos, curiosidades, alegrias e tristezas os 36 anos de vida que ela teve e a eterna saudade que fica de um anjo que se tornou a princesa do povo. Esse especial só está sendo possível graças à parceria com o canal Cortes Inteligentes, da querida Dada Zanetti. Em 1º de abril passado, eu a entrevistei aqui no Saba Vlog. No final do vídeo aparecerá o Dada, muito obrigado por essa parceria. E 2 amigos que convidei vão falar um pouco de Lady Di e trarão curiosidades que tenho certeza você ficará sabendo hoje. São eles, Raquel Polito e Jean Pierre, a quem agradeço imensamente. Essa arte quem fez foi a artista plástica e cantora Dani La Sálvia. Também meu muito obrigado. Vamos então aos destaques desse especial. Dada Zanetti e o porquê a falecida Elizabeth não gostava da princesa Diana. Vou relembrar fragmentos do texto do Washington Post sobre os 25 anos da morte de Lady Di. Raquel Polito vai falar de como Diana se comunicava através dos vestidos. Há mais de um ano, a BBC se desculpava pela entrevista de 95 que Lady Di deu. E você vai lembrar o porquê. Dada Zanetti volta e lembra momentos em que Diana quebrava protocolos da família real. Nos 60 anos em 2021, veja a estátua que foi inaugurada com William e Harry e uma sósia de Lady Di, entrevistada também naquele ano. Dada volta e faz análise do filme A Rainha, de 2007. Você vai conhecer a Diana Warwar, uma instituição de caridade criada em memória da princesa Diana. Dada Zanetti está de volta e vai falar quem foi o verdadeiro amor de Lady Di. É a parte mais triste, em minha opinião, e emocionante. Jean-Pierre vai lembrar as obras sociais de Diana e o legado que fica da vida da princesa. Você verá como estaria Diana hoje através da inteligência artificial. E por fim, o menino britânico que acredita ser a reencarnação da princesa Diana. Fique com a gente. Não é novidade para ninguém que a princesa Diana sempre teve desavenças com a realeza britânica. Além disso, ela se sentia bastante sozinha e deslocada enquanto era casada com Charles, que na época era o príncipe de Gales. Fique aqui porque você vai saber o porquê a rainha Elizabeth II não gostava da princesa Diana. Diana Frances Spencer nasceu no dia 1º de julho de 1961. Ela é filha de Edward John Spencer e Frances Ruth Burke Holt. Diana nasceu em uma família que fazia parte da aristocracia britânica, além de possuir descendência de 2 reis ingleses da dinastia Stuart. E quem pensa que a infância da Lady Di foi às mil maravilhas está totalmente enganada. Isso porque ela cresceu em um ambiente familiar muito desunido, porque os seus pais brigavam bastante, e isso até mesmo resultou em um divórcio que aconteceu lá em 1960. Diana estudou em grande parte da sua infância dentro de casa, mas também já chegou a frequentar diversas escolas da Inglaterra. Além disso, Lady Di tinha uma incrível paixão pelas artes, incluindo o piano e o balé. Em Londres, Lady Di ficou num apartamento que pertencia à sua mãe, onde morou e dividiu ele com 2 amigas. E ela se manteve com diversos empregos que ela mesma arranjava. O último emprego que ela teve, e é o que todo mundo se lembra, é que ela era professora infantil. Em 1977, sua irmã Sarah começou a namorar o príncipe Charles. A partir daí, Diana começou a frequentar os mesmos ambientes que a família real. No entanto, o namoro entre Charles e Sarah não durou muito tempo. E em 1980, uma amizade cresceu muito forte entre Charles e Diana. Charles pediu a mão de Diana no começo de 1981. E em 29 de julho daquele mesmo ano, eles se casaram. Um ano depois, Lady Di deu à luz ao primeiro filho do casal, o príncipe Harry. 2 anos depois, nasceu o príncipe Harry. Um ponto que precisamos comentar antes de continuar
a história da princesa Diana é que a família real é fechada, é muito fechada. Raramente alguém de fora, uma pessoa comum, se casaria com um membro da realeza. E esse casamento entre Diana e Charles foi um ponto fora da curva, a qual não acontecia fazia 300 anos, onde um membro da realeza se casaria com uma pessoa comum. E o que foi que aconteceu? E a Babette não esperava por isso, então ela já não gostava muito da princesa Diana, por ela ser uma pessoa comum e não entender muito bem qual era o papel da realeza e o que a realeza tinha que fazer, as regras, o protocolo, tudo mais. Vale a pena lembrar que quando a Diana se casou, ela tinha 20 anos, então era uma menina muito jovem mesmo. E ela era uma pessoa muito inexperiente, porque ela não cresceu dentro da realeza, então ela não sabia os modos e nem os costumes que deveriam seguir. A família real, que deveria acolher ela e ensinar tudo o que ela deveria fazer, como deveria se portar, deixou ela de escanteio e meio que falou: você deve fazer isso, se vira. Não falou como ela deveria fazer e nem nada disso. Fora que também a personalidade de Charles e Diana era totalmente diferente. Ele era bastante quieto, sério, mal falava com ninguém. Já a Diana era gente como a gente. Falava com todo mundo, era extrovertida, animada. Essa situação que eu falei pra vocês, que a realeza jogava a Diana de escanteio, vocês podem perceber isso muito bem no filme Spencer, a qual a Kristen Stewart fez o papel da Lady Di. Lá vocês percebem que realmente ninguém ligava pra ela, ninguém dava ouvido pra ela e também não deixavam ela respirar. Sempre tinha alguém na cola dela, ela não podia fazer o que ela queria. Quando ela descumpria alguma regra, a rainha já era avisada imediatamente. Todo mundo sabia os passos da Diana, o que deveria ser pra lá de sufocante, porque além de não ajudarem ela, ainda ficavam monitorando e a criticando pelas coisas que ela fazia. Uma coisa também que a rainha Elizabeth não gostava na princesa Diana era a quebra de protocolos que ela fazia em relação aos moldes da realeza. Eu disse pra vocês, gente, a Lady Di é gente como a gente. Lady Di sabia o que o povo precisava e falava a língua dele. Falava abertamente sobre violência doméstica e a luta contra a AIDS, fora as enormes ações de caridade a qual ela já fez durante a vida. Em uma ocasião, a Lady Di apertou a mão de um portador do vírus da AIDS sem luvas, e essa atitude dela repercutiu no mundo inteiro e fez a realeza ficar extremamente chocada. Isso porque naquela época não sabia muito sobre o vírus e nem mesmo sobre a doença. Então eles acreditavam que com um simples toque a pessoa poderia se contaminar. Mas a Diana já estava lá com o pensamento lá na frente e falava que isso não tinha nada a ver. Então, para desmistificar tudo isso, ela era gente como a gente. Então ela não seguia os protocolos da realeza e fazia as próprias regras dela. Por isso ela era chamada e é chamada até hoje da princesa do povo. Na minha opinião, nunca mais vai existir uma princesa como a Lady Di. Quem era da época dela e pôde presenciar, por meio de televisão ou outros meios, as ações que ela fazia, viveu numa época de ouro. Todo mundo sabe que o casamento de Charles com a princesa Diana era tudo menos um conto de fadas, principalmente por conta das traições que houve no meio do casamento. Em 2021, um ex-oficial da Segurança Real, Alan Peters, afirmou que a primeira a se envolver em uma relação extraconjugal foi a princesa Diana. Esse ex-segurança contou que Charles não voltou a ver a Camila romanticamente até saber que a sua esposa Diana estava tendo um caso com o seu segurança Barry Manak. E quem contou a traição de Diana para Charles foi justamente esse ex-segurança que trabalhava ao lado do Barry, que era o segurança da realeza. Alan Peters contou em uma entrevista à CNN que ele sempre desconfiou que havia algo errado entre a relação de Barry e Diana, até porque sempre quando Barry estava próximo da princesa, o comportamento dela mudava, o humor dela mudava também. E ela sempre estava mais feliz, alegre. E depois de um tempo, tentando pressionar a princesa, ela realmente abriu o jogo de que estaria acontecendo algo entre ela e o seu segurança. O caso de Lady Di com o seu guarda-costas terminou em tragédia.
Após descoberto, Barry foi transferido de cargo e um ano depois morreu em um acidente de moto. A princesa Diana acreditava que a morte de Barry era culpa dela. Após saber dessa traição da Diana, o Charles começou a ver a Camilla e eles tiveram o caso a qual ficou conhecido mundialmente. Em 1993, mais ou menos, veio a público ligações telefônicas entre Charles e Camilla. Diana também traiu o marido com o instrutor de hipismo, o capitão James Hewitt. Em 1995, a princesa Diana deu uma entrevista à BBC e ela admitiu que tinha um caso com o instrutor de hipismo, mas também falou que Charles não era nada santo e criticou bastante a família real. Vale a pena lembrar que essa entrevista é uma das mais memoráveis na mente do público até hoje, porque ninguém esperava que a princesa Diana viesse a público e realmente abrisse o jogo sobre o que estava acontecendo. Em 28 de agosto de 1996, a princesa Diana e o príncipe Charles se separaram, e Diana foi destituída de todos os cargos da realeza. Tanto Charles quanto Diana chegaram a assumir que tiveram casos ao longo do casamento, e Charles ainda foi além, disse que nunca chegou a amar Diana. Achei um pouco pesado isso, né? Não precisava, mas beleza. O último amor de Diana foi Dodge Fayed, que morreu ao seu lado em 31 de agosto de 1997, em um acidente de carro em um túnel de Paris, enquanto tentavam escapar de paparazzis. Eu sou de 99, mas essa morte da Lady Di de 97 nunca saiu da minha mente, e eu tenho um pinguinho atrás de que a família real tem um dedinho por trás disso. Você também? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Lady Di era querida pelo mundo inteiro, e quando chegou a notícia de sua morte, todo mundo ficou arrasado, o mundo parou. Muitas pessoas foram até a frente do palácio e deixaram diversas homenagens à princesa do povo. O que causou muita indignação à população foi o silêncio em volta da família real. Isso porque a rainha Elizabeth demorou 5 dias após a morte de Diana para falar publicamente sobre o ocorrido. Na ocasião, a rainha Elizabeth II disse que respeitava e admirava Diana pelo seu tratamento com os outros, em especial pela sua devoção aos seus filhos. Uma das coisas que fica na mente do povo até hoje foi a única vez em que a rainha Elizabeth II se curvou para alguém, e isso aconteceu no funeral da Lady Di. Quando o caixão de Lady Di passou, a rainha Elizabeth II inclinou levemente a cabeça como sinal de respeito à rainha do povo, que era admirada por muitas pessoas. Vale a pena lembrar que ela não tinha obrigação nenhuma de se curvar para ninguém, até porque ela é rainha e os outros que deveriam se curvar para ela. Então, na época, quando ela fez isso, muitos analistas falaram que isso era uma forma de tentar aliviar a tensão em que a rainha tinha em relação ao povo e a Diana. Embora quando Lady Di tinha falecido, ela já não era mais da família real, não tinha nem mais o título de princesa, ela ainda era amada por muitas pessoas. Então o povo pressionou bastante para que a realeza reconhecesse isso e desse um enterro digno que a Diana merecia. Dito todos esses fatos aqui nesse vídeo, vamos agora comentar um por um sobre esses aspectos. O primeiro é que a gente via claramente que a princesa Diana era mais apaixonada da relação. O Charles meio que cagava pra ela, só casou com ela para realmente ter alguém e ter herdeiro logo, que era o que a rainha estava pressionando ele. Se a princesa Diana casou com o Charles achando que era um conto de fadas e que ela viveria um lindo amor, se ela foi iludida, quem é a gente, meros mortais, para falar que a gente não pode ser iludido na vida? Iludido é você aí que pensa que não pode ser enganado por uma pessoa. Continuando ainda nesse casamento de Charles e Diana, vale a pena lembrar que a rainha Elizabeth II aceitou meio que não aceitando esse casamento. Até porque a Diana era uma princesa comum e não era do sangue real e nem nada disso. Não era do ciclo familiar ali. Porque ela sempre teve preconceito com pessoas de fora da realeza. Claramente, a Diana se esforçava ao máximo para seguir todas as regras da monarquia. Porém, algumas coisas ela não concordava e ela era empoderada e ela fazia as regras dela. Fora que, quando ela desempenhava o seu papel muito bem, o povo cagava para ela e não reconhecia isso. Outro motivo, na minha opinião, que a rainha Elizabeth não gostava da Diana
é que ela não seguia os protocolos e ela era empoderada e fazia as próprias regras dela. Além disso, a Rainha Elizabeth não se conformava e não gostava de jeito nenhum que a Lady Di tivesse a mesma ou até mais popularidade e prestígio do que ela. Segundo a família real, quem deveria ser a pessoa com mais popularidade e idolatria é a Rainha da Inglaterra e não outras pessoas da família real. Essa situação da rainha não gostar muito da Lady Di por conta da popularidade, ai gente, na minha opinião isso aí é questão de ego. Ah, mas é tradição da monarquia, é questão de ego. Não adianta passar pano não, porque é questão de ego sim, gente. É questão de ego. Ai. Mesmo sendo admirada e amada no mundo inteiro, Lady Di ainda assim se sentia bastante sozinha. Isso porque o marido tinha uma paixão lá pela amante que ele nunca esqueceu e durante o casamento atraiu ela diversas vezes. A família real nunca deixava ela fazer nada e ela vivia quebrando protocolos e era bastante criticada por isso. A terceira, a rainha não fazia questão nenhuma de tentar ajudar ela. Isso porque a Lady Di já sofria bulimia, se cortava também por conta da pressão que ela recebia da família real. A Diana quebrar alguns protocolos e trair o Charles, eu achei que foi pouco. Eu achei que foi muito pouco o que essa mulher fez, na boa. Ah, mas se o casamento estava ruim, eu tinha que separar. A Rainha Elizabeth sabia de tudo o que estava acontecendo no casamento de Charles e Diana e tentou o máximo para que esse casamento permanecesse um conto de fadas na frente do público, coisa que não era realidade. E por que ela fazia isso? Justamente para não vir um escândalo à tona para abalar a realeza. Até porque divórcios eram bastante incomuns entre um membro da realeza, então assim, ela não queria escândalo nenhum, mas não adiantou. Até porque a Diana já estava no limite dela, então para ela pedir a separação, ela realmente estava no ponto de fazer alguma besteira. Que se ela não conseguisse se separar, ela ia acabando de tirar a própria vida. E você pode ver bastante disso tudo que eu falei, da Diana aqui nesse vídeo, tanto na série The Crown, da Netflix, quanto no filme Spencer, que está na Amazon Prime. Que lá a Kristen Stewart interpretou muito bem a Lady Di, e soube mostrar exatamente como a Lady Di se sentia estando dentro da realeza britânica. Muita gente nesse momento deve estar falando que a Diana que era culpada disso tudo, até porque ela que traiu primeiro e tudo mais. Respeito a opinião sua, tá? De verdade, respeito muito, mas a minha opinião é totalmente diferente. O que ela fez de trair o Charles, quebrar protocolos, não foi nada do que ela sofreu na mão da realeza britânica. Ela estava no limite dela, mais do que o limite dela. Eu acho que ela poderia até estar ao ponto de fazer uma besteira. E ela fez até pouco como que fizeram com ela dentro dessa monarquia britânica. Então eu realmente passo pano para Lady Di. Se vocês quiserem, até jogo um cheirinho para ficar bem cheirosa essa passada de pano. E você, concorda comigo, não concorda? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. The Washington Post. A princesa Diana morreu há 25 anos, mas continua sendo um modelo para as mulheres. A história de Diana começou como um conto de fadas e terminou como uma tragédia grega. Um belo príncipe, uma linda princesa, depois fama, traição, reinvenção e um acidente de carro fatal há 25 anos em Paris. Se Diana tivesse vivido feliz para sempre, hoje ela seria uma avó real de 61 anos, mais velha, mais sábia. Enquanto Charles se calcificou em um estado de suspensão permanente, Diana foi transformada em um arquétipo, um símbolo de resiliência e redenção. Ela é toda mulher, ou que toda mulher quer que ela seja. Se alguém pensou que a morte em 31 de agosto de 97 acabaria com um drama interminável e as histórias dos tabloides, estavam sensacionalmente errados. E o quarto de século que se seguiu apenas poliu sua reputação. Diana foi uma romântica mãe, inocente e amorosa, esposa traída e para sempre, triunfantemente, a princesa do povo. As fotos de 2,5 metros foram tiradas por Anwar Hussain, um dos muitos fotógrafos reais que cobriram todos os movimentos de Diana em seus 16 anos aos olhos do público, e seus 2 filhos que fotografam o príncipe William e o príncipe Harry e suas famílias. A maioria das imagens famosas já apareceu em jornais, revistas e livros, mas juntas servem para relembrar a curta e deslumbrante trajetória de sua vida.
A exposição inclui a famosa foto de Sad e Diana sozinha no Taj e Diana usando o sexy vestido de vingança, preto, na noite em que Charles admitiu publicamente sua infidelidade. Separação, casos amorosos e divórcio. O fim do conto de fadas foi o início do surgimento de Diana como um modelo moderno. Ela era linda e elegante, mas foi sua vulnerabilidade, sua decepção, seu naufrágio que a tornou identificável. Esse legado passou para os filhos de Diana, que agora viveram mais anos que a mãe. William, 40 anos, parece mais com seu pai com o passar dos anos, o que não é surpreendente para um homem que um dia se tornará rei. Harry, que completou 38 anos naquele ano, sempre teve o toque de sua mãe e agora livre do peso dos deveres reais, seu desafio e sensibilidade. A exposição inclui imagens dos irmãos e suas famílias, um aceno de então e agora para que sua influência e o que poderia ter sido se ela tivesse sobrevivido. No final, a história se lembrará de Diana em traços gerais: uma linda princesa, um casamento solitário, uma defensora dos feridos e privados de direitos, uma mulher que tocou os intocáveis. Olá, o meu nome é Raquel Polito e eu vim aqui falar para vocês sobre a comunicação da Lady Di. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar a Dada Zanetti e o meu querido amigo Solano por esse programa tão especial que eles estão fazendo. É claro que nós conhecemos várias informações, temos várias notícias sobre a Lady Di, como ela era carismática, como ela era simpática, considerada a princesa do povo, porque ela era uma pessoa que sempre se comunicava com muita gentileza, ela se aproximava das pessoas, ela tocava as pessoas e por essa característica tão bonita da comunicação dela, ela conseguiu conquistar um país que muitas vezes foi considerado muito frio, numa época em que a realeza tinha uma distância muito grande do seu povo. Mas existem aí algumas curiosidades da Lady Di sobre a comunicação dela, na maneira de se vestir e na maneira de se comunicar, que é interessante de saber. Por exemplo, a Lady Di foi a primeira mulher da monarquia a ter o bebê dela num hospital. E quando ela se comunicava com as crianças dela, ela foi a primeira mulher a se abaixar para falar com os filhos, para falar com as crianças na mesma altura, respeitando as crianças. Depois ela gerar essa comunicação na realeza, as crianças da monarquia começaram a se sentir respeitadas, tanto que o príncipe, recentemente, quando teve a coroação do rei Charles, ele conversou com o rei e pediu para usar calças no lugar da bermuda para não sofrer nenhum bullying por causa da roupa que ele estava usando. Ele sentiu essa liberdade de falar com o rei. Tudo começou lá com a Lady Di. E uma outra característica muito curiosa da Lady Di é que ela tinha um acordo com a Chanel, ela tinha um relacionamento muito bonito com a Chanel, ela se vestia muito com a Chanel, ela era super elegante, as pessoas admiram muito a maneira como ela se vestia. Mas quando o príncipe Charles, ele que hoje é o rei, ele assumiu o romance dele com a Camila, a Lady Di passou a recusar algumas vezes usar Chanel por causa do logotipo da Chanel, que eram 2 Cs. Ela achava que isso faria menção a Charles e Camila. Então vejam como comunicação está em todos os detalhes, está em todos os lugares. Com certeza, uma princesa que faz falta, 62 anos, seria ainda muito jovem e traria muita alegria, não só para o país dela, mas para todo mundo. Será sempre muito lembrada e sentida. BBC pede desculpas por polêmica entrevista feita com a princesa Diana em 17 de março de 22. Em 95, a princesa Diana concedeu famosa entrevista ao jornalista Martin Bashir, profissional da BBC.
Na conversa, Lady Di revelou detalhes da vida real e deixou o mundo escandalizado ao dizer que vivia um casamento de 3. No caso, ela, o príncipe Charles e Camilla Parker. Para conseguir a conversa, ele colocou em ação um plano mentiroso que envolveu Patrick Jackson, um então funcionário da mãe dos príncipes William e Harry. Com medo, ela acreditou nas ameaças e optou por colocar a boca no trombone. A BBC divulgou um comunicado em que pediu perdão ao ex-secretário da princesa Diana após a abertura de um inquérito para descobrir se Lady Di foi ou não ameaçada ou enganada para conceder a entrevista. Conduzido pelo ex-juiz Lord Dyson, o relatório independente sobre o inquérito da entrevista comprovou que o jornalista pediu a um artista gráfico que trabalhava para a BBC criar extratos bancários falsos. As informações são do jornal The Guardian. Os documentos inverídicos eram no nome de Jackson e davam a entender que ele havia recebido dinheiro da emissora para vender detalhes da vida de Diana. O ex-secretário trabalhava para o irmão da princesa Earl Spencer. Ao assistir a entrevista no canal de TV, amigos próximos e parentes da princesa questionaram como Bashir teve acesso a integrante da dinastia Windsor. O jornalista mostrou os extratos bancários falsos para Diana a fim de ganhar a confiança dela e disse que o funcionário vendia informações para a mídia. O profissional armou até para Earl persuadir a irmã a comparecer no programa da BBC. Embora tenha garantido que Diana não levou em consideração os documentos inverídicos na hora de decidir conceder a entrevista, uma amiga da princesa afirmou o oposto. Segundo Simone Simmons, o jornalista envenenou Lady Di a ponto de dizer que os telefones dela estavam grampeados e que a equipe vazava informações para a imprensa. A mãe dos príncipes William e Harry despediu Patrick Jackson com base nas acusações. Em nota, Jackson compartilhou se sentir livre da injustiça que carregou por tantos anos. Depois de mais de 25 anos, é um alívio finalmente chegar a uma conclusão desse episódio doloroso. Iniciou na mensagem. Sou grato ao Lord Dyson e aos jornalistas cuja tenacidade trouxe a verdade à tona. E agora estou ansioso para doar o dinheiro que recebi da Kiai Afan, instituição para crianças no país de Gales, em memória da falecida Diana, princesa de Gales, finalizou. Durante séculos, a monarquia britânica é conhecida por ser extremamente formal e bastante rígida. Mas a princesa Diana desafiou as normas reais e tornou a família real mais próxima do povo. Você verá 8 momentos a qual a Lady Di quebrou os protocolos da família real. Por ser bastante acessível e também pelas suas ações enormes de caridade e ser gente como a gente, Diana começou a ser chamada de princesa do povo e é lembrada com muito carinho por todos nós até hoje. É uma tradição de longa data que as noivas reais digam durante os seus votos de casamento que elas vão obedecer aos seus maridos. Mas Diana não quis falar isso e quebrou totalmente o protocolo. No seu casamento em 1981 com o príncipe Charles, ela disse que o amaria, o honraria e estaria com ele até a morte, mas não disse que obedeceria a ele. Para vocês terem uma noção, até a rainha Elizabeth II, quando se casou com o príncipe Philip, disse que obedeceria ao marido. Coisa que é meio incoerente, né? Porque depois ela se tornou rainha e ela não tinha que obedecer ninguém. Os outros é que tinham que obedecer a ela. Realmente, Lady Di fez história e décadas depois, Kate Middleton e Meghan Markle não falaram que iriam obedecer seus maridos durante o voto de casamento. Ou seja, as últimas esposas reais que se casaram e entraram para a família real falaram tudo menos que obedecer o marido. Também era costume que as mulheres da família real dessem à luz dentro do palácio. Porém, Diana não queria nada disso e ela preferiu ir até um hospital para ter o seu primeiro filho, que foi o príncipe William. É bastante comum que os futuros herdeiros fiquem com governantas dentro do palácio de Buckingham. Porém, Diana falou que isso não ia acontecer com seu filho. Quando o príncipe William tinha 3 anos de idade, ela resolveu mandá-lo para uma pré-escola fora do palácio. E como ela já tinha sido professora da educação infantil, ela queria que os seus filhos tivessem a educação o mais normal possível. Diana teve um pensamento
pensamento que, na minha opinião, eu achei maravilhoso. Independente se você é herdeiro ou não, se você tem toda a fortuna do mundo ou não, não importa. Você vai ser tratado como uma pessoa comum e tentará levar a vida o mais normal possível. E não foi só o príncipe William que foi para essa pré-escola longe dos palácios. O príncipe Harry também foi 2 anos depois do seu nascimento. Normalmente, os membros da realeza devem ficar com os sapatos calçados enquanto estiverem em público. Além disso, os sapatos devem estar bastante limpos e arrumados, o que é uma tradição da monarquia britânica. Em um dos eventos escolares da escola do príncipe Harry, Diana fez história. Em 1991, Diana participou de uma corrida a pé com os outros pais para o Dia do Esporte, na Canterbury School. A Diana era empoderada e gente como a gente. Ela cagava e andava, num português claro, para todas as regras da monarquia. Ela mesma fazia as próprias regras. E errada não tá, né, gente? Até porque o que essa mulher sofreu na mão dessa monarquia, misericórdia. Vocês acham que a Lady Di somente cagava e andava para as regras da monarquia real? Claro que não. Ela também fazia isso com as opiniões de Charles. Isso porque o marido queria o nome de Arthur para o primeiro filho, já para o segundo ele queria o nome de Albert. E convenhamos que o nome de William e Harry ficou muito melhor do que seria Arthur e Albert. Embora eu goste muito de Arthur. Mas assim, né, gente? Vou defender e passar pano para Lady Di até o fim. Além disso, Diana gostava também de acompanhar de perto a educação dos seus filhos. E sempre que podia, levava eles para fazerem alguma coisa. Entre elas estavam ou comer no McDonald's ou levar eles para Disney, onde lá no parque eles eram gente como a gente e enfrentava a fila como qualquer pessoa comum. Diana falou que eles não iam usar os privilégios que tinham para tirar vantagens em cima de outra pessoa. Em 1987, Diana abriu a primeira clínica de AIDS e HIV do Reino Unido em Londres. Foi nessa clínica onde Diana apertou a mão sem luvas de uma pessoa portadora do vírus da AIDS. Vale a pena lembrar que naquela época todo mundo acreditava que se você tivesse algum contato ou um simplesmente toque com uma pessoa portadora do vírus, você era contaminada. Diana já estava pensando lá na frente, falando que isso era falta de desinformação e resolveu desmistificar tudo isso. Portanto, essa foto foi bastante polêmica e a coroa britânica naquela época ficou com o cabelo em pé porque não sabia o que fazia. A mensagem da Lady Di era clara: se um membro da realeza não tinha medo de tocar em alguém que tinha AIDS, ninguém deveria ter. Em uma entrevista, Lady Di ainda disse que o HIV não torna as pessoas perigosas, então não tem o porquê as outras pessoas terem medo de abraçá-las ou apertarem a mão delas. Não há dúvidas de que Lady Di foi um ícone fashion, e para isso muitas vezes ela quebrou a regra de como um membro da realeza deve se vestir. Em 1994, Diana usou o vestido da vingança, um vestido curto e preto que deixa os ombros à mostra, que foi usado durante um evento em Londres. Isso ocorreu no mesmo dia em que o príncipe Charles admitiu em uma entrevista que tinha um caso extraconjugal. Em 1975, houve a entrevista polêmica e memorável da Diana à BBC. Além de falar sobre a sua vida na realeza, Diana também falou sobre os problemas que ela enfrentava internamente. E um desses problemas era a bulimia, um transtorno alimentar causado pelo estresse. Quem viu o filme Spencer, que retrata bastante um pouco da vida de Lady Di na coroa britânica, pôde perceber que além da bulimia, a princesa de Gales também se cortava bastante. Isso porque ela tentava de várias formas mostrar que o seu casamento era ainda um conto de fadas, enquanto na verdade já estava por um fio. E ela se cortava justamente por conta da pressão da monarquia, porque ela não podia se separar do marido, senão teria um escândalo na realeza e não era o que eles queriam. Uma coisa é fato, Lady Di fez história e as quebras de protocolos marcaram o mundo inteiro. Metro World News. Nikki Lilley tem quase a mesma idade que Princesa Diana teria hoje, há 2 anos. A Princesa de Gales faria 60 anos em 1º de julho. Se estivesse viva, Diana teria completado 60 anos em 1º de julho de 21. Nikki Lilley trabalhou por vários anos como sósia de Diana e deu entrevista ao programa This Morning da ITV. Questionada pelo apresentador Philip Schofield, Nikki disse:
Eu suponho que realmente este seja um pequeno insight sobre como a princesa poderia ser. A princesa Diana morreu em um acidente de carro em Paris em 97. Você tem praticamente a mesma idade que ela teria. Mas para você, esses tempos devem ter sido agitados, mas também muito especiais, disse Philip. Nick respondeu, sim, eu costumava fazer muitas coisas divertidas, trabalhos diferentes em todo o mundo. Foram anos maravilhosos quando trabalhei como sósia de Diana. Estátua de Lady Di. No dia 1º de julho de 2021, foi inaugurada no jardim do Palácio de Kensington uma estátua da princesa Diana. A cerimônia contou com a presença dos irmãos, os príncipes Harry e William e com os familiares de Diana, seu irmão Charles Spencer e suas 2 irmãs. A estátua foi modelada por Ian Hunt Gordon, o mesmo escultor britânico que criou o perfil da Rainha Elizabeth, que era usado nas moedas do país, instalada no remodelado Sunk Garden, um lugar de consolo e segurança para ela antes de morrer em 97, localizado no Palácio de Kensington. Um comunicado divulgado pelo Palácio de Kensington através da imprensa britânica explicava o visual da estátua. O retrato e o vestido e o estilo de vestir foram baseados no período final de sua vida, à medida que ela ganhava confiança em seu papel como embaixadora de causas humanitárias e visa transmitir seu caráter e compaixão. Imediatamente, os fãs da realeza descobriram que se tratava de um visual inspirado em uma das últimas fotos públicas de Lady Di ao lado de seus filhos. No cartão de Natal de 93, Diana aparece com aparentemente a mesma roupa retratada pela estátua ao lado de Harry e William. A estátua pretende refletir o calor, a elegância e a energia de Diana, princesa de Gales, além de seu trabalho e o impacto que ela teve em tantas pessoas. A figura de Diana, princesa de Gales, está rodeada por 3 crianças que representam a universalidade e o impacto geracional da obra da princesa, completou o comunicado oficial. Princesa Diana ou Lady Di foi uma das mulheres mais famosas do mundo e fez parte da família real britânica. Ela se tornou princesa ao se casar com o príncipe Charles em 1981, teve 2 filhos, sendo Harry e William, e se divorciou na década de 1990. O filme A Rainha mostra como a monarquia britânica reagiu aos dias após a morte da Lady Di. Todo mundo sabe que a Rainha Elizabeth II e também a Princesa Diana não tinham um bom relacionamento. Mesmo Rainha Bebete não sendo próxima de Lady Di, o povo a amava, inclusive chamava ela de Princesa do Povo, pois foi ela quem quebrou a barreira da realeza e do povo, ou seja, ela trouxe o povo para mais perto da realeza para mostrar que eles não eram bicho de 7 cabeças ou só status sociais. Lady Di faleceu em Paris durante um acidente. Muitas pessoas falam que a coroa britânica tem um dedinho aí, já outras falam que ela morreu devido a uma perseguição de paparazzis. Eu continuo achando que a família real britânica tem um dedinho aí no meio. Claro que após a morte da Lady Di, o povo ficou extremamente sentido, afinal foi ela quem trouxe a realeza para perto do povo novamente. Mas a coroa britânica não conseguia entender isso. Afinal, ninguém poderia ser mais popular ou ter popularidade igual a da Rainha Bebete. Logo após o acidente, a notícia sobre a morte de Lady Di se espalha e a família real, junto com a Rainha Elizabeth II, se fecha no Palácio de Balmoral. A Bebete recusava pronunciar qualquer coisa que dissesse a respeito a Lady Di. Até porque, sabemos que o relacionamento das duas não era daquelas 1000 maravilhas. E agora que, finalmente, a Rainha Elizabeth nunca mais teria Lady Di em seu caminho, agora que ela não ia falar mesmo sobre ela. O primeiro-ministro da época percebeu que a Rainha Elizabeth e os líderes da realeza precisavam tomar uma atitude para se reaproximar do povo. Para a família real, a Lady Di não fazia mais parte da realeza, então não teria o porquê eles se pronunciarem. Mas para o povo, era a futura rainha deles. Era um membro da família de cada um ali, uma pessoa muito querida que se partiu e que não estaria mais conosco. Por conta disso, a monarquia começou a ser altamente criticada em diversos tabloides britânicos, fora também que o povo pressionava bastante para a monarquia fazer alguma coisa, ou pelo menos a Rainha Elizabeth II se pronunciar sobre o caso. Afinal, por mais que ela não gostasse da Lady Di, ela era a mãe dos seus netos, então ela nunca ia deixar de ser
mãe de Harry e William. Depois de muita pressão e vendo que seu status social e a sua popularidade como a rainha da Inglaterra estava indo para o ralo abaixo, a rainha Elizabeth II concordou com o funeral público para Diana, Lady Di. Na minha humilde opinião, que ninguém perguntou, mas eu vou dar mesmo assim, a rainha Elizabeth só fez isso mesmo para agradar o povo, porque se fosse por ela, a Lady Di ia ser enterrada lá no membro da família e tudo mais, e não ia ter nenhuma comoção perante o país. Resumindo tudo, a rainha Elizabeth, na minha opinião, tinha dor de cotovelo da Lady Di, até porque ela era jovem, bonita, amada pelo povo, enquanto a rainha Elizabeth já tinha uma certa idade, estava no trono há bastante tempo e não tinha essa popularidade que a Lady Di tinha com o povo. Esse filme, A Rainha, é de 2006 e vale super a pena você conferir. Afinal, a trama mostra esse momento da realeza assim, bem fechadinha, e a rainha Elizabeth fazendo o possível e impossível para não se pronunciar a respeito de Lady Di. A atuação de Helen Mirren, que fez a rainha Elizabeth, foi impecável, inclusive parecia que a gente estava vendo a própria rainha. Eu me senti como se eu estivesse vendo aqueles filmes caseiros, sabe, que a gente grava em casa e tudo mais e depois ninguém vê, joga no fundo da gaveta. Eu me senti exatamente assim ao assistir esse filme da rainha em 2006. Se você gosta da família real ou da Lady Di, você não pode deixar de ver esse filme, até porque é um filmaço. E fica mais do que claro nesse longa-metragem que a rainha Elizabeth faz tudo isso só para não manchar a sua reputação. Diana Howard. Os jovens têm o poder de mudar o mundo. Temos orgulho de ser a única instituição de caridade criada em memória de Diana, princesa de Gales, e sua crença de que os jovens têm o poder de mudar o mundo. Nossa missão é capacitar os jovens para liderar essa mudança por meio de uma série de iniciativas que liberam seu potencial, inspiram ações e criam oportunidades, garantindo que nenhum jovem seja deixado de fora ou deixado para trás. Não podemos conseguir isso sozinhos. Trabalhando com jovens e parceiros, podemos criar a mudança que queremos ver no mundo. Junte-se a nós hoje, porque nosso futuro está mais seguro nas mãos de quem vai vivê-lo. Nosso impacto, criar um impacto tangível na vida dos jovens, está no centro de tudo o que fazemos no The Diana Howard. Nós impactamos a experiência de vida dos jovens e os capacitamos a participar deste mundo como agentes de mudança positivos e autoconfiantes. Apreciamos que o impacto vem em muitas formas, grandes e pequenos. Às vezes, uma boa conversa com a pessoa certa, na hora certa, pode fazer toda a diferença. Dê uma olhada em nossas histórias de jovens para descobrir como impactamos a vida dos jovens e como nossos programas ajudam os jovens a criar mudanças positivas. Pessoas e cultura. Inspirados pela crença da princesa Diana de que os jovens têm o poder de mudar o mundo, a equipe trabalha para tornar essa mudança uma realidade. A mudança é um esforço de equipe e juntos estamos construindo um negócio do qual nos orgulhamos. No dia a dia, você nos encontrará trabalhando na comunidade com jovens, por meio de pessoas, por meio de nossas iniciativas anti-bullying, mentoring e changemakers, arrecadação de fundos, gerenciamento de nossos valiosos parceiros corporativos, fornecendo suporte vital de RH e comunicações, celebrando os jovens e muito, muito mais. Tudo foi tirado do site oficial de Diana Howard. Muitos ficaram sabendo de Dodi Al-Fayed, um muçulmano com quem a Lady Di morreu em um trágico acidente. No entanto, ele não é o verdadeiro amor da princesa Diana. Descubra agora o verdadeiro amor da Lady Di. Em 1995, diversos tabloides britânicos apontavam que a relação do príncipe Charles e a princesa Diana já estava bem desgastada. Porém, isso não foi a única coisa que virou notícia. No mesmo ano, começaram a surgir rumores de uma possível separação entre Charles e Diana. Nesse mesmo ano, houve aquela polêmica entrevista da Lady Di à BBC,
onde ela revelou que tinha 3 pessoas dentro do seu casamento. O que muitos não sabem, que é o que a imprensa não divulga tanto, é que nessa época ela encontrou o verdadeiro amor da sua vida. Certo dia, um parente seu bem próximo foi para o hospital e ela foi às pressas ver o seu estado de saúde. E lá ela conheceu o cirurgião médico Hasnet. Hasnet Khan era um médico cirurgião e um muçulmano praticante. Uma das coisas a qual Lady Di se encantou por esse médico é que, primeiro, ele era muito inteligente, então sempre estava estudando e tudo mais. E a segunda coisa é que ele tratava ela como uma pessoa normal, e não como um membro da realeza. Ele não tinha um tratamento de diferença por ela ser a mulher mais famosa do mundo. Aos poucos, Diana e Hasnet foram se aproximando e eles começaram a se envolver. No entanto, Hasnet não gostava da vida agitada de Diana e não queria ter fama alguma por estar saindo com ela. Por isso, muitas vezes eles tiveram que sair às escondidas para ninguém saber que a Lady Di estava tendo um novo romance. Além disso, Lady Di já saiu diversas vezes de peruca justamente para conseguir sair tranquilamente sem que ninguém a percebesse. Porque assim, ela e o médico poderiam ir a jantares, restaurantes, espetáculos e tudo o que eles gostavam de fazer. No entanto, mesmo tomando todos os cuidados do mundo, um dia a mídia descobriu o caso de Diana e Hasnet, e isso saiu em todos os jornais britânicos. Logo na sequência, Diana negou o caso, e assim que Hasnet ficou sabendo que foi divulgado que ele estava tendo um caso com a Diana e que ela teria mentido isso, ele ficou bastante furioso e terminou com ela. No entanto, eles não ficaram muito tempo separados não. Isso porque o amor falou muito mais alto. E estava claro que Hasnet e Diana eram completamente apaixonados um pelo outro. Também não demorou muito para que o casal planejasse o futuro juntos. E eles cogitavam até mesmo mudar de país para terem uma vida mais tranquila e longe dos holofotes. Diana queria tanto que a sua relação desse certo que ela queria ser como uma pessoa normal e falou para Hasnet que queria conhecer a sua família, portanto ela teria que viajar lá para o Paquistão. Como Diana pretendia se casar com Hasnet e construir uma família longe de Londres, ela falou para alguns influentes na medicina para conseguirem emprego a Khan em outros lugares do mundo. Quando o médico descobriu isso, certamente ele ficou bastante furioso, porque ele falou que ele não queria que a Diana a ajudasse a ele procurar outros empregos e nem que usasse a sua influência para isso. Lembra que eu falei para vocês que a Diana quis conhecer a família do médico? Então, ela foi até o Paquistão e todo mundo gostou dela. Porém, a mãe de Hasnet falou que não daria sua bênção, pois Diana era uma mulher divorciada e também ela era cristã. E vale a pena lembrar que toda a família de Hasnet era muçulmana. Devido às diferenças na religião, já que ele era muçulmano e ela cristã, além deles não conseguirem levar uma vida longe dos holofotes, Diana e Hasnet terminaram, mas dessa vez terminaram de vez. E os dois eram completamente apaixonados um pelo outro e eles ficaram claramente arrasados. Lembra que eu falei para vocês de Dodi Al-Fayed, o que morreu junto com Diana no trágico acidente? Não tinha uma ligação lógica ali, né, e tudo mais, mas agora vocês vão entender como ele entrou nessa história toda. Após Hasnet e Diana terminarem, ela começou a usar o Dodi para fazer ciúmes no médico. Então ela falou para alguns jornais que ela tinha contato ali para fotografarem os dois juntos e noticiarem na imprensa que eles estavam juntos, ia ficar noivos e tudo mais. Tudo para atingir o médico para que ele fosse atrás de Diana e quisesse voltar. Além disso, Diana sempre ficava esperando a ligação do médico, mas ele nunca ligava. Certa vez ela ligou para ele e falou para ele ligar para ela, que ela queria falar com ele e tudo mais, mas ele ignorou. Não preciso nem falar para vocês que a mídia comprou o romance entre Dodi e Diana. Isso porque ao descobrirem onde eles estavam e tudo mais, os paparazzis, a imprensa, todo mundo começaram a seguir eles e mal deixavam eles respirarem. No dia 31 de agosto de 1997, o dia do trágico acidente de Lady Di, o médico Hasnet Khan tenta ligar para Diana para falar com ela e tudo mais. Porém, ele não consegue. Na madrugada do mesmo dia, ele recebe a notícia de que a Lady Di teria morrido em um trágico acidente.
Gente, eu até me arrepiei aqui, real, Jesus. Toda essa história do verdadeiro amor de Diana, você pode conferir no filme Diana, que está disponível tanto na Amazon quanto na Netflix. E assim, vale muito a pena. Eu contei bem resumido a história aqui. Lá tem um pouco mais de detalhes e tudo mais, e vale muito a pena você assistir. Agora eu vou falar umas críticas sobre esse filme. O primeiro é que eu não achei a atriz bem parecida com a Diana. Diferentemente do filme Spencer, a qual a Kristen Stewart pareceu bastante com a Diana, tanto nos gestos, o modo de falar, a interpretação, eu gostei bastante. Mas nesse filme, Diana, a atriz que interpretou Lady Di, teve alguns pontos positivos, mas na minha opinião, ela não se parece nada com a Lady Di. Outra coisa que a gente percebe também é que ela encontrou o seu verdadeiro amor. E não é muito divulgado isso, né? Você vai procurar matéria e tudo, não tem tanto alcance quanto tinha de Dodge Al-Fayed, que foi quem morreu junto com ela. E você percebe no filme também que tudo o que ela queria era ser uma pessoa feliz, que ela fosse amada e não tratada como todo mundo já tratava ela. Afinal, o mundo inteiro idolatrava e fazia o que ela quisesse se ela pedisse. Mas ela só queria ser tratada como uma pessoa normal. E por isso, ela se encantou bastante com o Haznet. Eu não sei realmente o que levou a Diana a fingir que estava tendo um caso com Dodge para chamar a atenção do médico. De verdade, eu não sei, até porque isso custou bastante caro para ela. Você já assistiu esse filme da Diana? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. A minha opinião sobre o filme é que eu amei demais e fiquei com muita dor no coração pelo que aconteceu e pelo médico tentar falar com a Diana e no dia seguinte ela morre. Depois dessa história, muita gente vai vir comentar aqui embaixo que a Diana morreu porque queria fazer ciúmes para o médico com outro cara. Como ela divulgou isso para mídia, os paparazzis ficaram a seguindo e tudo mais, o que ocasionou no acidente dela. Mas eu ainda continuo achando que a família real tem um dedinho aí nessa morte da Lady Di. Olá, Solano, Naná. É com muita felicidade que eu recebo esse convite do Solano para, nesta data de dia 1 de julho, onde a princesa Diana completaria seus 62 anos, poder falar um pouco sobre a contribuição e o legado dessa figura icônica. A princesa Diana de Gales, conhecida carinhosamente como Lady Di, se destacou como uma política influente, uma celebridade global e uma filântropa dedicada. Nascida no Reino Unido em 1961, casada com o príncipe Charles em 1981, fato este que a lançou para os holofotes como um membro da realeza britânica. Do ponto de vista de sua influência política, a Lady Di ela desafiou as convenções da monarquia ao se envolver diretamente em questões sociais e humanitárias. Abordou questões como a AIDS sem preconceito, tocava e abraçava os pacientes. Sua postura compassiva e sua determinação em dar visibilidade a causas negligenciadas a tornaram uma verdadeira líder, transcendendo seu papel tradicional como princesa. No tocante à sua notoriedade como celebridade britânica global, Lady Di encantou o mundo com seu estilo único, carisma e graça. Sua presença era cativante nas aparições públicas e sua habilidade de se conectar com pessoas de diferentes culturas e origens a fizeram uma figura amada e admirada em todo o mundo. Seu caráter humano e vulnerável a tornaram acessível e geraram uma imensa empatia com o público. Por fim, no que diz respeito ao seu trabalho filantrópico, Lady Di sempre teve um compromisso incansável com causas humanitárias, defensora assídua dos direitos das crianças, lutou contra as minas terrestres e ajudou pessoas necessitadas em todo o mundo. Seu trabalho de caridade e suas visitas a hospitais e organizações de ajuda humanitária deixaram um legado duradouro, inspirando muitos a se envolverem em causas nobres. Foi uma figura notável,
cujas ações transcenderam a realeza britânica, e seu legado, seja do ponto de vista político, enquanto celebridade ou uma figura que atuava por causas filantrópicas, continuará a influenciar gerações, e a lembrança de suas ações certamente jamais será esquecida. Portal Gente, Lady Di segundo a inteligência artificial. Como ela teria ficado durante a coroação de Carlos III? Através do chat GPT e do Midjourney, eles recriaram como seria a princesa Diana aos 62 anos na histórica celebração. Além disso, a revista Elle usou a inteligência artificial para perguntar qual design Lady Di usaria e sua resposta foi mais do que contundente. É possível que ela tivesse optado por um vestido de alta costura de uma estilista britânica como Catherine Walker ou de alguma outra marca reconhecida internacionalmente para a coroação, uma vez que esses estilistas estiveram anteriormente associados à realeza e costumam ser escolhidos para eventos importantes desse tipo. Nas imagens de Midjourney obtidas com inteligência artificial, a princesa, que teria sido rainha consorte, é vista com 4 looks diferentes. O primeiro é um vestido rosa pastel com ombros caídos e colar de strass. Na segunda imagem, ela é vista usando um vestido rosa suave, mas com um grande broche de diamantes e um corte na cintura. Na terceira, ela usa um vestido com transparências em tons de preto e cinza glitter e um colar que integra o desenho. Lady Di teria comparecido à coroação de Charles III? Outra das questões que a revista Elle fez ao ChatGPT foi se a princesa tinha assistido à coroação do ex-marido. É difícil saber ao certo o que Lady Diana teria feito em uma situação hipotética. Seu falecimento deixou muitas perguntas sem respostas. No entanto, ela poderia ter sim comparecido à coroação de seu ex-marido, do príncipe, como Charles III da Inglaterra, se ela estivesse viva. Menino britânico acredita ser reencarnação da princesa Diana. Fonte D24AM. Um menino de 6 anos acredita ser a reencarnação da Lady Diana. Billy Campbell é filho da personalidade de TV David Campbell, que resolveu escrever um artigo em uma revista contando em detalhes coisas que não sabia sobre Lady Di, mas que ouviu do filho. Tudo começou quando alguém deu à minha esposa Lisa um cartão com Lady Di. Billy apontou e disse: "Olha, sou eu quando era uma princesa", escreveu David para a revista Stellar Magazine. Na época, o pai Davi e a mãe Lisa não ligaram para a fala da criança, que ainda tinha apenas 2 anos. O menino também havia comentado que costumava ir a um castelo quando era Diana. Depois que os pais mostraram fotos de palácios ao menino, ele acertou qual era o Balmoral. Para o amigo escocês nosso, ele disse que quando era princesa Diana, costumava ir a um castelo naquele país das maravilhas com Kilt, escreveu David. Ele descreveu o castelo como tendo unicórnios nele e foi chamado de Balmoral. Ele teria visto uma foto de Harry e William e se referido a eles como meus meninos e meus filhos. A criança também teria afirmado que tinha um cartão chamado Joe, como a princesa, mas seus pais não haviam comentado nada a respeito. Os pais do menino pesquisaram e descobriram que Diana teve um irmão de nome Joe, nascido um ano antes dela, que morreu quando criança. Vocês acreditam em reencarnação? Não sei, coloque nos comentários. Muito obrigado por você ter nos assistido, obrigado a todos que me ajudaram, da DazaNet, através do canal Cortes Inteligentes, por essa parceria, a Raquel Polito e o Jean-Pierre pela participação especial e pela Dani La Salvia pela arte. E agora você fica com uma homenagem especial minha para a princesa Diana. Obrigado a você que nos assistiu e até o próximo Sabavlog, se Deus quiser. Até lá. Fazer esse especial mexeu muito com o meu coração e minha saúde, e principalmente o emocional. Rever os acontecimentos de 25 anos atrás, tudo novamente, me teletransportou para a época que eu tinha 7 anos de idade. Aquele domingo de 31 de agosto de 1997 foi o mais triste de todos.
não só para a Inglaterra, mas para o mundo todo. O acidente, infelizmente, colocou fim à vida de uma das pessoas com o coração mais puro que conhecemos e cheio de amor. Não foi fácil rever, por exemplo, a parte em que se fala do seu verdadeiro amor. Os limites religiosos e morais não respeitaram o sentimento que existiu e que na época não foi divulgado, pois foi mantido em segredo o máximo que se pôde. Infelizmente, os contos de fadas não são verdadeiros. Não passam de ilusões para apenas ilustrar os contos, pois a inocência não pode deixar de existir. Esse especial só foi feito graças à pessoa que você foi, e não apenas a princesa, pois princesas existem aos montes, mas você foi mais do que isso. Você foi do povo, da caridade e que mudou definitivamente a história da realeza britânica, quebrando protocolos, mostrando que todos devemos ser iguais, respeitar as demais pessoas, não importando se temos alto poder aquisitivo ou se somos paupérrimos. Foi cristã de verdade, pois obras sociais, tocar em quem tinha AIDS e, principalmente, acolher crianças de outras raças e nacionalidades, não é para qualquer uma, e sim para um anjo enviado por Deus. Só anjos nascem com o dom de cuidar das nossas crianças pequenas. Sua origem foi na escola de ensino infantil. Espero que muitas no Brasil e no resto do mundo se espelhem em você para cumprir bem o seu papel. Às vezes me pergunto por que as pessoas boas se vão logo e as ruins ficam na terra por mais tempo, pois é injusto e inexplicável. O amor e a admiração que tenho por ti está desde quando criança, mas ela estava adormecida. E quando Elizabeth morreu, não senti a perda dela, uma vez que ela sempre te atrapalhou. Mas lembrei de você, e esse amor acordou, e lamentei você não estar mais entre nós. E lamentei também você nunca ter sido amada de verdade, e apenas usada para o herdeiro não ter perdido lugar na sucessão. A impressão que tenho é que só as pessoas desonestas conseguem os lugares mais altos da sociedade, enquanto as que têm o coração cheio de amor e sem vaidades não crescem e, ao contrário, são excluídas do convívio e da sociedade. Te amo eternamente, Princesa Diana.